Fala, meu povo, paz do Senhor Jesus. Como é que você tá? Que o Espírito de Deus esteja sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família, abençoando sua vida, a casa, seus negócios e tudo quanto você propor no seu coração. Que vier da parte do Senhor, que seja abençoado, em nome de Jesus. Amém? O vídeo de hoje está muito especial e necessário. E necessário. Falei para vocês que o meu devocional desse mês está sendo o livro de Gênesis. E hoje nós vamos falar de um versículo em Gênesis 5. Necessário, né? Muito necessário. Sobre o tema relacionamento com Deus. Vida com Deus. Andar com Deus. Eu preciso que você preste muita atenção, porque sempre tem uma chave liberada naquilo que o Senhor coloca no meu coração. Eu nunca venho falar algo que eu desejo, mas sempre direcionada pelo Espírito. Como sempre fazemos, nós vamos começar com oração, para que o Espírito de Deus habite sobre ti, Pai, poder no teu nome, a poder no teu sangue. E o que nós vamos falar aqui hoje é sobre relacionamento contigo. O Senhor falou ao meu coração que nós precisamos de nos relacionar com o Senhor. E às vezes nós pensamos que estamos e não estamos. Alerta a nossa vida, traz entendimento para a nossa alma. Usa a minha boca como um canal limpo, que eu não fale nada que não venha do teu Espírito neste lugar. Eu oro crendo que o poder do teu Espírito vai entrar dentro deste lugar agora, onde teu filho, tua filha está ouvindo, trazendo paz, calmaria, clareza na mente, para que eles possam entender aquilo que o Senhor quer falar. Obrigado por tudo, toma frente, em nome de Jesus. Eu quero falar de Gênesis capítulo 5, versículo 22. 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e gerou filhas. E Enoque andou com Deus. O que esse homem vai fazer é único na Bíblia. Teve muitos homens que tiveram a oportunidade de caminhar com o Senhor. Mas uma história como a de Enoque é diferente. Enoque não foi um discípulo do Senhor. Enoque não foi escolhido para andar com Jesus no Novo Testamento. Aqui a gente está falando de Deus. E Enoque andou com Deus. Ele não foi escolhido para andar com Deus, para fazer discipulado. Deus escolheu ele para ter vida, relacionamento com Jesus. E eu te pergunto, como está o seu relacionamento com Deus? Thaís, o que é relacionamento? Relacionamento é construído. Quando você diz para mim, eu estou me relacionando com alguém, seja na amizade ou vida amorosa, significa que você conheceu aquela pessoa, está conhecendo defeitos, qualidades, e para isso você precisa andar junto. Você não pode dizer que fulano é seu amigo de um dia para o outro. Você não casa de um dia para o outro. Há um período de conhecer, andar junto, entender os pontos que vocês têm em comum e os que não são em comum. O relacionamento é construído. Tem pessoas que estão casadas há 30 anos e ainda estão construindo um relacionamento. Porque relacionamento precisa ser alimentado dia após dia, precisa ser regado dia após dia e precisa ter comunicação todos os dias. A base de qualquer relacionamento não é o amor, mas é a comunicação. O amor, ele é construído, gente. Você constrói. E como eu construo algo com alguém com uma base de comunicação? Mesmo quando tudo está errado, você na comunicação vai resolver. Porque se relacionar é escolher fazer dar certo. E por que eu estou usando uma base de relacionamento de homem e de mulher para falar de relacionamento com Deus? Porque é assim que a Bíblia trata.
Ele é o noivo e nós somos a noiva. Mateus capítulo 25 deixa isso muito claro. Que Cristo foi buscar as noivas. Eram 10, mas só 5 eram prudentes. Então é possível que eu esteja num ambiente esperando o noivo e não suba com o noivo. Porque na hora que eu deveria estar guardando azeite para ter relacionamento com ele, eu não guardei. Então, como é se relacionar com Deus? Você precisa construir isso. Dia após dia. A vida de devoção a Deus. Por exemplo, eu sou cristã há 15 anos. 15 anos. Nunca me desviei. Mas eu não tenho 15 anos de relacionamento com Deus. Eu estive na igreja, fazendo as coisas certas, da maneira que a Bíblia ensina, mesmo errante, mas sempre tentando acertar. Mas por um tempo eu não tinha relacionamento com Deus. Eu ia à igreja, eu estava na igreja, mas não tinha vida com o Deus da igreja. Então o que era isso? Vou aos cultos, frequento o culto, faço o que a minha liderança manda, mas não tenho uma leitura diária da palavra. Não oro todos os dias, não tenho uma vida de devoção, de jejum. E quando é que foi virar na minha vida uma vida de relacionamento? Quando eu comecei a ter uma vida de devoção, porque até então, muitos erros que eu cometi no meu passado foi porque eu não tinha relacionamento com Deus. E quando eu não tenho relacionamento com Deus, eu dependo que alguém me fale o que Deus quer para minha vida. E às vezes a pessoa passa, entende? Não fala só aquilo que Deus mandou, fala aquilo que ela também quer falar. E com isso nós tomamos atitudes que custam muito caro. Porque para todo pecado tem uma consequência, para toda atitude errada tem uma consequência. Então hoje, eu falo para mim mesma, se eu tivesse relacionamento com Deus há 10, 12 anos atrás, eu não teria feito coisas que eu fiz, atitudes que eu tomei, achando que era de Deus. Porque eu ouvi alguém dizer que era de Deus, só que eu não conhecia a voz de Deus. Sabe por que você anda enganado? Porque te falta relacionamento com Deus. É possível você ir à igreja, é possível você ser aceitado Jesus, ser batizado, toma ceia, tem cargo, faz a obra, mas não se relaciona. Pode ser que você nunca aceitou Jesus, mas o relacionamento com Deus que você tiver na sua casa vai te fazer aceitar Jesus. Relacionamento é construído. Você é o peixe, Deus é o mar. E um peixe, dentro do mar, ele é grande. Dentro do mar ele sobrevive, dentro do mar ele come, dentro do mar ele bebe, dentro do mar ele começa pequeno, dentro do mar ele fica maior. Quanto mais profundo ele vai, mais em segurança ele está. Entende? O mistério, eu sinto a presença de Deus aqui, mas quando ele sai do mar, quem é aquele peixe? O peixe na terra. Acabou. Morreu. Acabou a respiração. As pessoas cortam. As pessoas devoram. Isso se o bicho não traçar. Porque o peixe foi feito para viver dentro do mar. Jesus é o mar e nós somos o peixe. E o peixe fora d'água morre. Você precisa entender que o teu lugar é na profundidade com Deus. Só tem profundidade quem tem relacionamento. Você tem a ideia de que Deus tem problema com pecado e porque eu pequei eu não vou me relacionar. Não, pelo contrário, porque você pecou aí que você tem que se relacionar. Enoque andou com Deus. Gente, não está dizendo que ele conheceu. Não está dizendo que ele sabia quem era, está dizendo que ele andou com Deus. Andar com Deus é se relacionar. Thaís, por que eu fico enganada? Porque você não conhece a voz de Deus. E como é que eu posso conhecer? Todos os dias. Isso aqui, irmão, pode ser sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Páscoa. Não interessa o que seja. Isso aqui precisa estar na sua vida todos os dias. Eu sei que não é fácil. Não estou aqui dizendo que é fácil. Quando eu oro, leio a palavra e jejuo,
eu passo a ter relacionamento com Deus. Então eu vou saber conhecer a voz de Deus. Se eu leio a palavra todos os dias, eu tenho resposta para tudo dentro da palavra. Então qualquer coisa que acontecer, eu vou saber. Tá na palavra? Bom, se não tá na palavra, é não de cara. E se tá na palavra, é para mim agora? É para esse tempo? Porque tem muita coisa que é para você, só que não é para você agora. É para você daqui a um tempo. Não é que Deus não vai fazer. Então, o maior dos dons é o discernimento do Espírito. Você discernir o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, sem precisar que alguém te fale. Mas você entrando pro teu quarto, fechando a tua porta, orando a Deus no secreto, ele vai te dizer sim ou não. Gente, é muito claro. Quem tem vida com Deus sabe o que eu tô falando aqui. É muito claro quando é Jesus, não resta dúvida. Quando Jesus vai usar um vaso para você na igreja, ele já falou com você em casa, nem que for o mínimo. Então o vaso vai confirmar o que Deus já disse. Então quando aquela pessoa te entregar algo, você vai saber exatamente se aquilo é de Deus ou não. Como Deus vai te falar algo para te deixar sem dormir, sem comer, em dúvida, desesperado e ansioso? Não foi Deus. Porque quando é de Deus, testifica no coração. E como que eu vou saber isso? Se relacionando, conhecendo, falando com ele todo dia, vida de oração. E isso é construído, o relacionamento é construído como com uma pessoa. Todos os dias você senta, você conversa, você procura entender. O que não tá bom você ajusta. Isso é se relacionar. Tem dia que você vai orar 1 hora, tem dia que você vai orar 10 minutos. Isso é normal. O que não pode deixar é de ter. Você precisa ter um relacionamento tão lindo com Deus a ponto de, o dia que você não orar, o dia que você não ler a palavra, aquilo te fazer falta. O nível mais do relacionamento com Deus é esse. Porque isso aqui é um alimento. Se eu não me alimento, eu fico vazia. Se eu não oro, eu fico vazio. E jejum. Há demônios que só saem com jejum e oração. Então não tem outro caminho de se relacionar com Deus. Thaís, mas eu pego no trabalho, porque eu não estou dizendo que seja fácil. Eu pego no trabalho 8 da manhã, no centro da cidade. Para quem mora aqui no Rio de Janeiro, para chegar no centro da cidade 8 da manhã, é complicado. Você tem que acordar 5 da manhã. Para 6 você tá saindo de casa. Para você estar na estação, para você estar no BRT, para você estar pegando, para você enfrentar uma Avenida Brasil, é babado. Então como é que eu vou fazer? Agora eu que te pergunto. Como você consegue sair de casa sem orar? Você se reserva 1 hora para tomar seu banho, seu café, se arrumar. Como é que dentro dessa 1 hora você não consegue tirar 10 minutos para orar? É mais fácil você se arrumar menos, terminar de se arrumar no banheiro do trabalho e orar, do que você sair sem oração. Não faz sentido sair de casa sem falar com Deus. Tem pessoas que acordam 2 horas antes do trabalho para ir treinar na academia, mas não conseguem ter 20 minutos com Deus. Então o corpo vai ficar saudável e a alma vai ficar doente. Quando que a chavinha vira? Quando você entender que tem que fazer parte da sua vida a oração, porque se você orar, as outras coisas não têm sentido. Porque se você estiver na melhor casa e a presença de Deus não morar nessa casa, vai ser só um pedaço de lugar. Porque se você sai de casa sem ter um relacionamento com Deus, pode acontecer inúmeras coisas no meio do caminho. E aí você se perguntar por que eu não pedi Deus para me guardar antes de sair de casa. Eu não estou romantizando, porque ninguém tem tempo livre. É isso que eu queria falar. Vida com Deus não é para quem tem tempo livre. Deus não procura ninguém desocupado. É exatamente quem está ocupado que Deus procura. Enoque está aqui. Enoque teve filhos, filhas, inclusive Matusalém, que foi o homem que mais viveu na Bíblia, 969 anos, se eu não me engano.
Matusalém foi o cara que mais viveu na Bíblia. Foi filho de Enoque. O cara que andou com Deus. Tem filho, tem filha, tem família. Porque se ele tem filho, ele tem filha, ele tem mulher. Mas ainda assim ele andou com Deus. Então Deus está dizendo o quê? É possível você ter filho, família, trabalho e andar comigo. Para de ser marionete. A pessoa diz vai para lá e você vai. Vai para cá e você vai. Chegou lá, não era ali. Por quê? Porque você não ouve a voz de Deus, porque você não conhece a voz de Deus. Quando você tem relacionamento com alguém, a pessoa para lá na esquina. Você fala, fulano tá vindo aí. Como é que você sabe ouvir a voz dele? Ele tá vindo aí, daqui a pouco a pessoa abre o portão. Não falei que o fulano tava vindo? Ele pode estar lá, mas eu sei que é ele. Ominassuiá. Deus quer isso de você, que você tenha tanto relacionamento com ele, que você ande com ele a ponto de você saber que é a voz dele, sem deixar sombra de dúvida no teu coração. De você querer ir, Deus fala não, e você entender, não, a voz do Senhor falou para mim não ir. Quando você tem relacionamento com uma pessoa, você fala assim, caramba, fulano, ó, nós vamos pro restaurante, ó, fulano vai vir de blusa social. Porque ele só gosta de sair de blusa social. Ó, Bertano vai vir de blusa de time, porque aonde vai é blusa de time. A pessoa chega com o quê? Blusa social, blusa de time, porque você conhece tanto, que você sabe exatamente como aquela pessoa vem. Quem anda com Deus é coisa mais linda. Antes de você tomar uma atitude, você vai pensar assim, o que Deus faria? Deus queria que eu fizesse o que agora? Você anda tanto com Deus que você começa a discernir. A pessoa vem, te lasca, fala e arruma problema contigo e tal. E a tua vontade, eu vou falar pior. Eu vou fazer pior do que ela fez comigo. Mas na hora, quem tem relacionamento, o Espírito Santo dá aquela chave e fala. Não fala nada. Deixa isso que eu vou resolver para você. É automático. Você não precisa ligar para alguém que quer que eu faça. Não, Deus vai te mostrar. Quem anda com Deus, ele pensa, eu vou comprar esse caderno aqui. Comprar esse caderno na Thaís. Eu vou comprar. Mas espera aí, Deus, eu devo comprar esse caderno agora? Porque eu tenho 3 contas para pagar. Esse caderno pode esperar. O Espírito Santo vai dizer, você vai comprar. Você só não vai comprar agora. Primeiro você vai pagar o que deve. Eu tô pegando as coisas mais leves possíveis. Mas relacionamento com Deus é entender o que Ele quer. Então, a partir de hoje, tem uma vida de devoção. Eu, Thaís, acho que a melhor hora para isso acontecer é pela manhã. Porque depois que você começa a fazer as suas coisas, você acaba esquecendo. Então acorde cedo. Faça a leitura da palavra, coloque um louvor baixinho. Faça uma oração. Gente, quem quer vitória tem que orar 3 horas da manhã, orar meia-noite, fazer propósito de jejum, subir as campinas. Não tem outro caminho. Quanto mais próximo de Deus você fica, mais a voz dele você conhece. Não importa se você está no meio das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Você pode estar do lado de alguém que é louco, mas ser prudente. Porque as 10 moravam onde? Na mesma casa. Mas 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E quem foi prudente foi com o noivo. E quem era louca não foi. Porque vai chegar um dia que eu não vou estar mais aqui para te ensinar. Você vai precisar caminhar sozinho. Vai chegar um dia que não vai ter vídeo novo aqui, você vai ter que tomar uma decisão naquela hora. E eu vou tomar como? Perguntando para alguém? Não. Entrando pro quarto, fechando a porta, orando e falando com Deus em secreto. Deus quer relacionamento. Eu não estou dizendo para você que Deus vai sempre responder a tua oração na hora que você quiser, vai falar tudo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que Deus vai trazer clareza para você. O mínimo que ele vai falar é, espera que eu estou trabalhando. Ele não vai te responder o que você quer, mas vai dizer para você, espera. Isso é suficiente, porque às vezes tudo que você tem que fazer é não fazer nada. Esse mundo, século XXI, está sempre nos impulsionando. Tem que fazer, e tem que dar passo, e tem que... Às vezes, gente, é hora de não fazer nada, é hora de esperar em oração. Para você não atrapalhar o plano que Deus já fez. Consegue me entender? Então, a partir de hoje, crie um relacionamento com Deus, a ponto de você saber exatamente o que Ele quer. Quais são os 3 caminhos? Jejum, oração, palavra. Não tem outro.
Tudo que as pessoas quiserem te ensinar fora disso não é verdade para relacionamento com Deus. Tem acrescentes, coisas que vão acrescentar, mas a base, Bíblia, jejum, oração e palavra. Depois nós vamos falar de como você pode ler a Bíblia melhor. Mas já falei aqui sempre começando pelo Evangelho, se você nunca leu. Mateus, Marcos, João, Lucas. Depois você volta para Gênesis. Então, irmão, em nome de Jesus, chegou o tempo da maturidade com o Senhor. Vamos se relacionar com Ele. Para você parar de andar enganado. Para você ter direção do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, eu peço que o Senhor ande com o teu povo. Porque o que fez diferença na vida de Enoque foi o Senhor ter andado com ele. Eu sou a primeira que precisa andar contigo.